Salmo 42, a partir do verso 1, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava e com a multidão de povo eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, ou cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que se esquecesse de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, e ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Amém. Eu não sei se você sabe, mas os Salmos eram um livro de cânticos do povo de Israel. Era o texto que eles usavam para entrar no templo e adorar a Deus, falar com Deus. Os Salmos em nenhum momento se exclui da liberdade de colocar os sentimentos que nós temos. A gente vê nos salmos de louvor, de alegria, de exaltação, de exultação, mas também nós vemos salmos de tristeza, de lamento, de clamor a Deus, de desespero muitas vezes. E a gente vê nesse salmo alguém dizendo assim: Senhor, eu tenho sede do Senhor. Aliás, a sede não é um problema, a sede é um sintoma. A sede é um fator de segurança para nós, porque a sede nos lembra que nós precisamos tomar água, não é isso? A desidratação traz problemas terríveis para nós. Alguém pode ficar 40 dias sem comer, mas não fica 3 ou 4 dias sem tomar água. Nosso corpo é feito basicamente de água, e quando nós estamos sem água, a gente começa a ter terríveis dores de cabeça, a gente fica irritado, a gente fica confuso, não é? E aqui o salmista começa dizendo assim: olha, assim como a corça sai desesperado atrás de água, eu também tenho sede de Deus. O que eu tenho é sede de Deus. O que eu sinto falta hoje é de Deus. Eu quero ver com você nesse texto hoje qual o problema da sede, por que nós sentimos sede e aquilo que pode matar a nossa sede. Quero mostrar para você quais são as causas da gente ficar sedento, como o salmista aqui, e como a gente pode resolver esse problema. Está disposto a aprender com o Senhor nessa manhã? Sabe, a sede de Deus mostra que nós precisamos de alguma coisa que está fora da gente. Nós precisamos de algo que faz parte de quem nós somos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Mas, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós deixamos de beber da água que nos traz vida, nós começamos a sentir os efeitos da ausência. E é isso que o salmista fala. Ele fala assim: a minha alma tem sede de Deus. Quando você está com sede, não adianta você ter uma picanha para comer. Quando você está com sede, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Quando você está com sede, não adianta você estar dentro do mar, com água salgada. Isso não vai matar a sua sede. Quando a gente está com sede, a única coisa que resolve o problema é a água. Tem muitas coisas que muitas vezes parecem que matam a sede, mas matar a sede, aquela sensação inicial da secura na boca, não é a única coisa que nos faz falta. A água como substância é importante para nós. Então, se você tomar Coca-Cola, aquela sensação de sede da sua boca vai passar, mas isso não vai trazer para você os nutrientes que a gente precisa, não é verdade?
Nós precisamos da água que alimenta a nossa vida, o nosso corpo. Quando o salmista fala, então, que ele está com sede de Deus, ele identifica imediatamente, ele fala assim, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele identifica qual é a fonte da sua sede. O que está faltando na sua vida? E ele continua dizendo assim, quando irei e me verei perante a face de Deus? Isso é importante a gente notar, porque muitas vezes a gente acha que pode matar a nossa sede vindo na igreja uma vez por semana, ligando um culto no YouTube, vendo uma mensagem. Mas o que o salmista está falando é de um relacionamento. Ele fala assim, quando que eu vou ter a oportunidade de estar face a face com Deus de novo? Quando eu vou ter a oportunidade de me relacionar com o Senhor novamente? É disso que o salmista está falando, da necessidade de ter um relacionamento com Ele. Não basta simplesmente a gente bater o nosso cartão de ponto espiritual, sabe? Já fiz minha parte, agora está tudo certo. Não, nós precisamos buscar ter um relacionamento pessoal com Deus, face a face. É isso que o salmista está buscando. Ele fala assim, eu quero ter relacionamento com Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é de qualquer coisa. O que eu estou sentindo falta é do Deus vivo. Quando que eu vou ter oportunidade de estar na presença do Senhor? E aí a gente vê algumas razões para ele sentir essa sede, essa dependência, essa ausência. A primeira coisa que a gente identifica é que ele está longe do Senhor. Não há um consenso dos estudiosos sobre quem de fato escreveu esse salmo. Alguns dizem que talvez tenha sido o próprio Davi. Outros, algum dos coraitas, como talvez esteja na sua Bíblia aí no comecinho, né? O salmo dos coraitas, um cântico dos coraitas. Mas o que é fato é que essa pessoa que escreveu esse salmo estava acostumado a estar na presença de Deus. E quando ele fala que ele se lembra de Deus lá no Monte Hebron, né? Isso que significa que ele está longe de Jerusalém, ele está no extremo norte de Israel, ele está longe do contato com o tabernáculo. Era uma pessoa que estava acostumada a liderar o povo até o tabernáculo de Deus durante as festas. Então, ele está longe da presença de Deus, ele está sentindo falta da presença de Deus. E por isso, ele está sedento. Quando a gente se afasta, quando a gente deixa de receber a palavra do Senhor, quando a gente deixa de ter comunhão com o Senhor, a gente começa a ter os sintomas da desidratação, a nossa desidratação espiritual. E esse é o momento que a gente deve buscar de volta estar na presença do Senhor. Então, a primeira razão para ter sede é óbvia, é estar longe do Senhor. A segunda, que talvez não seja tão evidente para nós, ele mostra no versículo 4, ele diz assim, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava à procissão da casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Aqui o salmista está falando o seguinte, além da falta que eu tenho de Deus, eu tenho falta das pessoas com quem eu celebrava Deus junto. Sabe, não dá para a gente ficar sozinho, gente. Tem muita gente hoje que se vale da internet para saciar a sua necessidade de ouvir a palavra de Deus. É muito bom, que bom que a gente tem esse recurso. Mas nada substitui o olho no olho. Nada substitui o abraço, nada substitui aquela pessoa que se importa com você, que pergunta como você está, que olha para você e fala assim, você não está bem. Olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus, você precisa se consertar. Dá para fazer isso pela internet? Não dá. Então, o salmista está falando assim, olha, eu sinto falta de quando eu estava com o povo de Deus indo para a casa do Senhor. Isso transforma a minha vida. Isso faz falta para mim. Isso me alimenta. E quando eu não tenho isso, eu começo a ficar com sede. Eu começo a sentir falta. Eu começo a ficar desidratado. E como eu falei, a desidratação faz com que a gente fique confuso, fique irritado. Quando a gente está longe do corpo, quando a gente está longe do Senhor, a gente começa a pensar coisa que não deve, a gente começa a delirar, começa a achar coisas, ver pelo em ovo, começa a sentir falta de algumas coisas, começa a se sentir sozinho, como o salmista está falando aqui. Então, a primeira coisa é porque ele fica longe do Senhor, o segundo é porque ele se afasta do seu povo. Em terceiro lugar,
uma das coisas que faz com que o salmista experimente essa sede, essa ânsia por buscar a presença de Deus, é que ele está enfrentando problemas. Veja, no verso 3 ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ninguém fica chorando se está tudo bem, não é verdade? Se ele está chorando aqui, é porque alguma coisa não está certa na vida dele. Ele está sofrendo, ele fala assim: eu não consigo fazer outra coisa, eu só choro, dia e noite eu estou chorando. O choro tem sido o meu alimento, eu não consigo comer. Isso é um sintoma claro de depressão. A pessoa não dorme, a pessoa não come, ela se sente abatida, ela se sente triste. Então, os problemas da vida da gente, muitas vezes, nos levam a essa desidratação. A gente se sentir fraco, se sentir sem força, se sentir sedento. No versículo 7 também, desse mesmo salmo, diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao barulho, ao fragor, ao estrondo das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as ondulações do mar passaram sobre mim. O que ele está falando aqui? Problema atrás de problema, um abismo chama outro abismo. Eu resolvo um negócio, aparece outra coisa para resolver. E aí eu me sinto como que numa tempestade, sendo jogado de um lado para o outro, sem ter os meus pés no chão, sem ter controle de para onde eu estou sendo levado. Isso provoca sede na gente. Isso provoca abatimento para nós. Isso provoca esse desejo, essa necessidade da gente estar próximo do Senhor. Então, o que nos leva a ter sede? O que nos leva a nos sentir fracos? A ausência do Senhor, estarmos longe do Senhor, estarmos longe do seu povo, porque na comunhão das pessoas, do povo de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos ensinados, nós somos confrontados, nós somos encorajados. E também aquela multidão de problemas. Já passou por isso? Quando parece que você não tem para onde fugir, é um problema atrás do outro, você resolve um negócio, e parece que quanto mais você ora, mais a assombração aparece, não é assim? Nessas situações, nós nos sentimos desidratados, com sede, e o único lugar onde a gente pode matar a nossa sede é no Senhor. Muitas coisas se oferecem como alguma coisa que pode matar a nossa sede, mas a única coisa que pode matar a nossa sede de Deus é o próprio Deus. E qual que é a consequência da gente estar desse jeito? Ele fala no versículo 5, ele pergunta para si mesmo: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está reconhecendo que ele tem algumas coisas que a sua alma está sofrendo. Ele está abatido, ele está desesperado. Quando ele fala, porque te perturbas, a palavra que significa está inquieto, está incomodado, está preocupado, está correndo atrás de alguma coisa. É alguém que não está sossegado, que não tem descanso, que não tem paz. Ele fala para a sua alma: por que você está assim? E aqui não parece para mim que o salmista está falando assim: olha, isso aí é tudo bobagem, não são problemas importantes não, deixa para lá, você está se preocupando à toa. Não é isso que ele está falando. Ele está perguntando: por que você está preocupado assim? Veja, espere em Deus. Ele não está minimizando os problemas que ele está passando, mas ao contrário, ele está falando: olha para o Senhor, espera no Senhor, olha para o Senhor, a Ele, porque ainda vou louvá-lo, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Muitas vezes a gente está acostumado a tentar inibir os nossos sentimentos, falar assim: não, isso aí é coisa da minha cabeça, não, esse sentimento de tristeza, eu não sei porque eu estou triste desse jeito, eu não sei porque tem tanta gente pior que eu, não é assim que a gente fala às vezes? Eu não posso me permitir ficar triste ou abatido com esse tipo de problema. Então a gente muitas vezes inibe os nossos sentimentos, inibe as coisas que a gente está sentindo, ou finge que elas não existem, tenta suprimir os nossos sentimentos. Outras vezes, a gente dá vazão demais aos nossos problemas. É como se a gente vivesse pelo que a gente sente. A gente fala assim: não, hoje eu estou triste, eu não quero saber de nada. Comigo é assim, hoje eu estou irritado, eu estou bravo, quem quiser que se vire, porque eu não estou afim. Mas aqui o salmista, em vez de dar ouvidos aos seus sentimentos, ele fala assim: alma, pare de ouvir o que você está sentindo. Eu vou falar com você agora, espere em Deus. Em vez de ele ouvir o que ele está sentindo, ele fala para si mesmo: para de ficar assim. Ele não minimiza os seus problemas, mas ele mostra o outro lado. Ele fala: espera em Deus. Em Deus você pode ser curado. Em Deus você pode ser suprido. Em Deus você pode ter a sua sede matada.
Ele fala a Ele: um dia eu ainda vou louvar o Senhor. Fica tranquilo, alma. Você está inquieta, você está abatida, mas um dia você ainda vai se levantar e vai adorar a Deus, vai louvar o Senhor. A Ele o meu auxílio e o meu Deus. O Senhor é o nosso auxílio. E aqui eu quero te dizer uma coisa: a palavra auxílio que está na sua Bíblia aí, na verdade é Yoshua, que significa salvação. Salvação. Auxílio aqui é salvação. E salvação tem a mesma raiz do nome Yoshua, Jesus. É como se ele estivesse profetizando: olha, espera em Yoshua, espera em Jesus. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus, é Ele quem vai trazer salvação e alívio para você. E de fato, e aqui eu já estou quase para terminar aquilo que eu queria trazer para você, que Jesus se apresenta como a água da vida, a fonte de águas vivas. Lá em João capítulo 7, versos 37 e 38 diz assim: no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se o salmista pudesse ouvir Jesus falando, ele ia ouvir assim: quem tem sede, você está com sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, diz Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. A sede pode ser matada. Se alguém tem sede de Deus, o próprio Deus se encarnou, resolveu virar gente e se tornou a fonte de água que pode matar a sede que tem no nosso coração. Sabe, certa vez alguém disse assim: o coração do homem tem um buraco, tem um vazio, e tem exato formato de Deus. A única coisa que pode preencher o vazio do nosso coração é o próprio Deus. Ele é a fonte que pode matar a sede na nossa vida. Eu falo isso com tanta certeza porque Jesus certa vez se encontrou com uma mulher. Talvez você conheça essa história. O Evangelho diz que Jesus certa vez passa por um lugar e tem uma mulher num poço. E essa mulher é uma mulher samaritana. E Jesus pede para aquela mulher água. Não sei se você sabe, mas os judeus não se dão com os samaritanos. Existia um preconceito entre eles. Eles não se falam, eles odeiam um ao outro. Então, quando aquela mulher vê Jesus pedindo para ela água, ela fala assim: escuta, mas o que você está pensando? Primeiro que um homem não fala com uma mulher em lugar público assim, uma desconhecida. Segundo, que eu sou samaritano e você, sendo judeu, pede para mim água. E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para ele e ele te daria água, água viva. E a mulher fala assim: mas como assim? O senhor não tem água não tem como tirar água do poço? E Jesus fala assim: essa água, quem beber dessa água vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma água que vai jorrar para a vida eterna. Eu tenho uma fonte que vai alimentar você para a vida eterna. E aí a mulher fala: Jesus, eu quero essa água. Me dá dessa água. E aí Jesus vai no cerne do problema, que talvez seja o nosso problema também. Jesus fala assim: mulher, então tá bom, eu vou te dar essa água, mas primeiro vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela responde: Jesus, eu não tenho marido. E Jesus fala: eu sei. Você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu, né? Aí ela fala: eu sei, estou vendo que o senhor é um profeta. O que esse papo fala para nós? Essa mulher tinha uma sede física, sim, porque ela ia até o poço buscar água. Mas ela tinha uma sede espiritual, a alma dela tinha uma sede, como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus. E essa mulher tenta matar essa sede, de que forma? Com casamentos, com relacionamentos, pelo seu próprio braço. A sede do seu corpo, ela vai até o poço, e para pegar água do poço dá trabalho. Exige trabalho da sua parte. Ela tem que jogar o balde, puxar o balde, levar o balde para casa. Exige trabalho. E ela tenta matar a sede da sua alma trocando de marido.
E nós, muitas vezes, também temos uma sede emocional, espiritual, que a gente tenta suprir com coisas. Talvez com a nossa carreira, talvez conquistando alguma coisa, talvez conquistando dinheiro, posses, bens, talvez num relacionamento, relacionamentos legítimos, no nosso casamento, com os nossos filhos, mas a gente coloca toda a nossa esperança nesses relacionamentos, nessas coisas que não são Deus, que não podem matar a nossa sede. Por quê? Porque uma hora o poço seca. Uma hora eu não vou ter mais forças para ir até o poço buscar água para mim. E o que Jesus está propondo para ela não é um poço, é uma fonte. Você percebe a diferença do poço e da fonte? O poço exige trabalho da minha parte. Eu tenho que ir lá buscar, jogar o balde lá, puxar o balde para fora. Dá trabalho. Mas a fonte não. A fonte está jorrando. E mais do que isso, Jesus fala assim: você vai ter uma fonte dentro de você, jorrando água viva para a vida eterna. Você quer matar sua sede? O único jeito de fazer isso de uma maneira completa, perfeita e eterna é crendo em Jesus. É buscando nele o nosso auxílio, a nossa salvação, a água que dá para a vida eterna. Que não é um poço, que eu não tenho que fazer força, mas é uma fonte que jorra de dentro da gente, por causa de Jesus. Jesus veio para mudar a história, Jesus veio para mudar a maneira como a gente pensa. O normal da gente é tentar fazer alguma coisa para conseguir a bênção de Deus, não é isso? Eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso fazer tudo direitinho, eu preciso ir na igreja, eu preciso orar. Se as coisas não estão dando certo para mim, eu preciso orar mais. Se as coisas não estão dando certo para mim, eu preciso dar mais dízimo, eu preciso comprar a minha bênção, eu preciso ir mais na igreja, eu preciso fazer mais o bem. Mas Jesus mudou a estratégia. Não é assim que as coisas funcionam. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez. Isso muda a maneira da gente olhar para as coisas. A gente está acostumado a ter que puxar a corda do balde dentro do poço. Mas Jesus propõe o seguinte: esquece o poço, não tem mais trabalho. Agora a água vai jorrar até você. Vai jorrar de dentro de você. Percebe a mudança que Jesus propõe para nós? O salmista então experimenta o Senhor jorrando dentro dele. Ele fala: espera em Deus, o teu auxílio. Ele é que vai suprir você. Quando a gente está com sede, a gente não percebe as coisas acontecendo. Lá no versículo 10, diz assim, vou ler para você. 10 não, no versículo 8. Vou ler o 7 e 8. Um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas cachoeiras, todas as ondas passaram por sobre mim. Contudo aqui é porém, mas, entretanto, apesar de tudo isso, o que ele diz? O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Aqui o salmista começa a deixar de olhar para os seus problemas e começa a olhar para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor de dia concede misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu digo a Deus, o Deus da minha rocha, o Deus da minha salvação. Quando a gente está longe do Senhor, a gente acaba se esquecendo de que Ele está conosco. Mas quando a gente vai até o Senhor, o nosso auxílio, a nossa salvação, aquele que pode dar a água viva, aquele que nos dessedenta, é que nós experimentamos a sua graça e o seu poder. Tua alma está abatida? Você está triste, está cansado, está desesperado? Tem gente falando para você: cadê teu Deus? Como que zombando de você. Você não vai na igreja? Você não diz que é crente? Você não diz que Deus te abençoa? Cadê teu Deus no meio do teu problema? Sabe que fizeram isso com Jesus. Quando Jesus estava preso na cruz, as pessoas passavam por lá assim: cadê Deus? Deus que venha livrá-lo. Ele não ia destruir o templo em 3 dias e reconstruí-lo? Deus que venha salvá-lo. Mas Jesus ali na cruz, ele teve sede. O homem que tinha a água viva dentro de si, teve sede, para que nós nunca mais precisássemos ter sede. Ele morreu para que a água viva continuasse fluindo dentro de nós. Você está com sede? Você está se sentindo longe do Senhor?
Está se sentindo como que se o Senhor tivesse te abandonado? O Senhor de dia derrama a sua graça e misericórdia sobre você. O Senhor vai trazer o auxílio para você. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Espere em Deus, o meu auxílio e o meu Deus. É Ele que faz com que a água flua. É Ele que mata a nossa sede, de verdade. Porque a nossa sede é sede de Deus. Nada mais pode suprir essa necessidade a não ser o Senhor. No fim da história de Jesus com a mulher samaritana, acontece uma coisa que é um detalhe muito pequenininho, mas para mim faz toda a diferença. O texto diz que depois desse papo com Jesus, ela fica tão impactada com aquilo que Jesus falou para ela, com aquilo que Jesus fez na sua vida, com a esperança que Ele trouxe de ter alguém que desse a ela água viva, que o texto diz que ela vai contar para todo mundo quem é Jesus, mas ela deixa o seu cântaro lá, ela deixa o seu vaso, ela deixa o seu balde lá. O que isso mostra para a gente? Que aquilo que ela estava buscando, que ela achava que podia salvar a sua vida, matar a sua sede, quando ela encontra aquele que pode de fato matar a sua sede, se torna alguma coisa irrelevante. Ela esquece da água que ela foi buscar, porque Jesus supriu a sua necessidade. Talvez você esteja buscando alguma coisa hoje do Senhor. Talvez você esteja buscando aqui uma resposta, talvez você esteja buscando uma cura, talvez você esteja buscando a resolução para um trauma que você sente, para uma tristeza, para uma depressão. O salmista aqui estava deprimido, ele estava abatido, estava triste, estava sem comer, sem dormir. E é legítimo a gente buscar tudo isso. Mas saiba do seguinte, quando nós encontramos aquele que é o autor da vida, tudo mais se torna insignificante. A cura que você está buscando, você pode receber, mas um dia essa cura vai passar. A resposta para um relacionamento que você estava buscando, um dia vai passar também. Você pode receber, mas um dia vai passar. Aquela porta de trabalho que você está buscando e pedindo para Deus, um dia alguém vai te mandar embora. Aquela empresa vai fechar, você vai arrumar outro emprego. Mas quando você espera em Deus, percebe? Quando você espera em Deus, o Senhor é a coisa mais importante. Eu amo o Salmo 27, diz assim, no meio das maiores dificuldades que ele está passando, o salmista diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias, e aprender dele. Ele não pede para que o Senhor o livre dos exércitos que estão cercando, ele não pede para que Deus o abençoe, ele não pede para que Deus o prospere, ele pede, Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua presença. Então, meu querido, tudo que você está buscando do Senhor aqui, hoje, tudo que está passando no teu coração, talvez seja até legítimo, você tem o direito de pedir para Deus, e eu tenho convicção que Deus, que é o nosso Pai, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ele tem o melhor para nós. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. Foi para isso que Jesus veio, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. Mas mais do que isso, muito antes de qualquer uma dessas coisas, mais do que qualquer uma das bênçãos que Deus possa querer nos dar, o que Ele quer nos dar é um relacionamento com Ele. É como o salmista fala, quando irei e me verei diante da face de Deus? A coisa mais importante para ele era conhecer a Deus, era ver o Senhor, é ter um relacionamento com Ele. Jesus veio, se encarnou, é o Deus encarnado, para que nós pudéssemos ver como Ele é, andar com Ele, ter acesso a Deus por causa de Jesus e através de Jesus. Aquele que é a fonte de água viva. Aquele de quem, se nós bebermos, jamais teremos sede novamente. Você quer experimentar isso? Já pensou você nunca mais ter sede? Nunca mais ter que passar vontade? É isso que Jesus está propondo para nós. E isso é uma realidade, gente. A gente pode viver essa realidade hoje.
Se eu desejar o Senhor mais do que todas as outras coisas. Todas as outras coisas passam. Todas as outras coisas são voláteis. Nos tornam vulneráveis. São passageiras. Mas a presença do Senhor é eterna. Deus não se contentou em vir habitar entre nós. A gente estava longe do Senhor, a gente estava no meio das trevas, a gente acabou de passar o Natal, e o Natal fala do fato de que Deus se encarnou, virou gente, se tornou um bebezinho, vulnerável, para que nós pudéssemos andar com Ele, ter acesso à sua presença. Mas isso foi pouco para Deus. Ele falou assim: não, eu quero mais, eu não quero andar com eles, eu quero andar dentro deles, eu quero ser um com eles. É isso que está disponível para a gente, gente. Quando Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando Deus fala assim que não, você não estaria sozinho, eu estarei contigo, Ele não estava brincando, não era uma força de expressão, não era uma figura, é verdade. Ele não só está do nosso lado, Ele não só está aqui, mas por causa do seu Espírito, Ele habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tem noção do que é isso? Dá para ter sede assim? A água está aqui dentro. Não minha, não sou meu, não sou eu. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Mas a graça de Jesus permitiu que o Espírito Santo de Deus estivesse dentro de você. Dentro de você. Aí você pode falar assim: mas dentro de mim, como é que eu posso fazer isso? Eu mereço? Não, você não merece. Eu sou bom o suficiente? Não. Não. Mas não é pelo nosso merecimento. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus não pode habitar no meio de um povo impuro. Por isso Ele tem que nos purificar. E como é que Ele nos purifica? Com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, para que Ele possa habitar entre nós e dentro de nós. Ele nos santifica, nos purifica para que Ele possa habitar. Todo aquele que crê em Jesus recebe um novo nascimento, nasce de novo, e o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Você tem isso. E se você não tem, se você não fez essa decisão por Jesus ainda, se você não falou assim: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso de um Salvador, hoje é o dia de você fazer. Sabe, as pessoas gostam de falar do Natal, que é um tempo de paz, de luz. Tem um grupo do WhatsApp que eu faço parte, que é do pessoal do meu colégio, da época que eu fiz colegial. Eu estava vendo, por acaso, hoje as mensagens de Natal. Eu chego a ficar irritado com um tipo de linguajar, sabe? Porque é tão distante da realidade. O normal é as pessoas falarem assim: olha, um Natal de luz para você, de paz, de harmonia, de saúde. Natal é um tempo de bênção, sim. Mas Natal não aconteceu por causa disso. O Natal aconteceu porque a gente precisava de um Salvador. A gente era incapaz de resolver os nossos problemas. Por isso Deus teve que se encarnar, teve que se tornar gente. Percebe o tamanho do problema que nós somos, ou que nós éramos? A ponto de Deus ter que falar assim: não, vou ter que descer aí para dar um jeito nessa confusão. Foi isso que Deus fez. Vocês não vão resolver isso sozinhos? Tá bom, eu vou aí. Eu vou resolver essa parada, eu vou descer. É isso que o Senhor fez. E esse acesso, essa posição em Deus, está disponível para cada um de nós. Muitas vezes nós somos orgulhosos, arrogantes, dizendo assim: eu não sou tão ruim assim, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem. Tem gente que é muito ruim, mas eu me garanto. Não, querido, você não se garante. Não. A Bíblia fala que as nossas boas obras são para Deus como trapos de imundícia. Ele não fala que os nossos pecados são trapos de imundícia. Ele fala que as nossas boas obras, aquilo que você faz de bom, aquilo que você capricha para fazer, que você fala assim: olha, isso aqui é legal. Deus olha e fala assim: nossa, que coisa horrível, coisa nojenta. Isso não agrada a Deus. Isso é incapaz, é insuficiente para agradar a Deus. Mas Ele, na sua graça e misericórdia, fala assim: eu vou descer aí e vou resolver essa parada. Eu vou tornar vocês puros. Eu vou tornar vocês.
Eu vou dar para vocês aquilo que vocês não podem comprar. Vocês não têm dinheiro para comprar. Vocês não têm condição de fazer, eu vou fazer por vocês. A graça de Jesus é o seguinte, é a gente falar, Senhor, eu creio, eu recebo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu não vou ser arrogante, não. Eu vou me humilhar, vou falar, Senhor, eu merecia morrer, eu merecia todo tipo de punição. Eu não dou conta de mim mesmo, não. Mas o Senhor fez por mim, então eu recebo. Muito obrigado. Para matar a sede, a gente precisa reconhecer que está com sede. A gente precisa reconhecer que não tem como tirar a água lá do poço. Eu estou sem balde, não tenho força. Mas Jesus oferece a fonte de água viva, que jorra. Ela jorra atrás da gente. O Salmo 23 termina falando assim, a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Eu já falei isso para vocês. A palavra para seguir ali não é simplesmente seguir e ir atrás, é correr como quem está perseguindo alguém. Não tem como você escapar da misericórdia do Senhor, sabia? O Senhor vai como alguém que está em busca da sua caça, atrás de você, para te abençoar com a sua misericórdia. Não deixe de beber da água que o Senhor tem para te dar. Não fique aí passando sede, não fique aí abatida, triste, desanimado, cansado. O Senhor tem renovo para você hoje. O Senhor tem uma vida de alegria para você. Ele quer trazer você para perto dEle. Quando eu irei e me encontrarei na face do Senhor? Pode ser hoje, pode ser agora.